Fala galera, beleza? Tudo bem? Vou trazer mais uma aula, adicionar mais uma aula aqui ao nosso treinamento de comunicação de rede Modbus, a pedido de alguns alunos, né, que nas avaliações do treinamento me fizeram algumas vezes. E o assunto é comunicação Modbus TCP com IHMs. Mas eu não vou trazer apenas uma IHM comum aqui, tá? Na verdade, a gente vai trazer aqui um Power Panel da BIR, que é um PC industrial com uma IHM incorporada. Então, o objetivo desse vídeo aqui, dessa aula, é mostrar para vocês como fazer essa configuração nesse Power Panel da BIR. Vocês vão achar muito interessante, tá? Porque a gente vai utilizar aqui um outro CLP de um outro fabricante com uma remota na rede Modbus TCP e vamos fazer a configuração aqui do nosso BIR aqui, né? Que é uma marca de automação muito interessante, tá? E que você vê muito aí nas indústrias. Então, espero que vocês estejam animados. Vamos lá então para a gente ver como é que vai ficar essa configuração. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser o layout, né? Como é que vai ser a nossa configuração da nossa rede. Aqui tem um resumo do esquema de ligação, tá? Então, aqui eu tenho o nosso Power Panel, né? O nosso Power Panel aqui da BIR, que é o meu C70. Eu vou ter uma remota Modbus TCP, que eu vou usar um CLP logo, tá? Do fabricante Siemens. Poderia ser qualquer outro dispositivo, tá? Eu vou colocar o CLP logo aqui, porque eu acho que é bem simples de demonstrar com ele. Então eu vou estar utilizando ele aqui para a gente poder estar fazendo essa comunicação. E eu tenho aqui um switch Stratic 6000, né? Onde estão ligados os meus dispositivos, tá? Então o meu BIR aqui no caso, né? O meu PC IHM aqui, ele vai ser o meu cliente na rede Modbus TCP. E o meu CLP logo aqui, ele vai ser o meu servidor na rede Modbus TCP. Tá? A gente já aprendeu durante o treinamento, né, esses conceitos de cliente e servidor, quando a gente falou de Modbus TCP, e agora a gente vai ver isso aqui aplicado na BIR com o Siemens. Beleza? Então vou mostrar para vocês aqui fisicamente como é que eles estão real, né, aqui na bancada. E aí a gente parte para a configuração aqui do nosso Power Panel e do nosso logo aqui para eles comunicarem via Modbus TCP. Então, ó, esse aqui é o painel da BIR, que é o nosso Power Panel, painel de 10 polegadas. Tá aqui o modelo dele, né? Tem as interfaces de comunicação que eu falei, que é aqui o PowerLink, né? Interface 1, interface 2, remota Modbus TCP, que também está interligado aqui. Ele tem um potenciômetro aqui ligado na sua entrada analógica. Tem aqui, né, os dois LEDs que eu vou escrever aqui, que estão ligados nas suas saídas digitais aqui, que vão ser as minhas coils. E aqui o Stratic 6000, que vai ser o switch que eu vou interligar tudo, né? Então vai estar aí comunicando com o Power Panel, o logo e o meu computador aqui para a gente poder estar monitorando o processo. Então basicamente essa é a bancada aí. Agora a gente vai fazer, vamos ver lá como é que tá, como é que faz, né, as configurações deles. Bom, agora que a gente viu aqui, né, o nosso dispositivo na bancada, eu vou mostrar para vocês algumas características do Power Panel, né, que eu falei que ele é um PC industrial com IHM incorporada. Isso aqui é bem comum de você encontrar, tá? Normalmente quando você vê aí numa rede Modbus, seja ela RTU, seja ela TCP, e você vê uma IHM comandando a rede, muitas pessoas pensam que é uma IHM comum. Só que uma IHM comum, ela não tem capacidade de controle, tá? Eu não tenho como, por exemplo, criar uma lógica de programação direto na IHM. Então ela não foi feita para esse propósito, né? A IHM é uma interface homem-máquina, é um dispositivo intermediário. Normalmente ela vai estar lá numa rede onde vai ter um CLP, onde vai ter um PC que vai gerenciar o controle dessa rede, né? Essa IHM vai ser apenas um periférico intermediário nessa comunicação. Agora, quando você tem lá um painel, que ele tem uma tela, que ele demonstra lá o processo, e ele está comandando aquela rede Modbus, normalmente ele é um PC, tá? IHM é um PLC com IHM incorporada. Então, no nosso caso aqui, eu tenho um PC industrial com IHM incorporado da BIR. O modelo do meu PC é esse modelo aqui, ó, 4PP C70 101G 20W.
Esse aqui é o modelo do meu painelzinho que eu tenho aqui, né? Um painel de 10 polegadas, tá? Touchscreen. E ele possui aqui um processador Intel Atom de 333 MHz. Beleza? Então ele realmente é um PC, ele roda aqui um sistema operacional dentro dele. O meu painel aqui ele tem uma interface de comunicação PowerLink, que é uma rede aí, proprietária aqui da BIR, né? Que é baseada em Ethernet. E eu tenho uma segunda interface, que é uma interface Ethernet, que ela roda em 10 ou 100 megabits por segundo. E é essa interface aqui, essa segunda interface que eu vou usar, né? Para poder estar comunicando com o dispositivo de terceiro. No caso, eu vou habilitar o Modbus nela. A minha primeira interface, que é PowerLink, eu também posso configurar ela como Ethernet, caso eu deseje. Tá? Mas eu não vou utilizar ela nesse momento. A gente vai utilizar aqui a interface número 2, que já é Ethernet. Tá? Então eu vou habilitar o Modbus aqui nela. E para fazer isso, para configurar esse Power Panel, né, a BIR ela trabalha com um software chamado Automation Studio. Tá? Eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. O Automation Studio, a versão 4.7. O Automation Studio ele é um software licenciado. Porém, você pode baixá-lo e solicitar uma licença de demonstração que ele te dá por 90 dias. No meu caso, eu estou com essa licença aqui, eu já estou usando ele. Ó. Eu tenho 73 dias ainda de uso, tá? Desde que eu baixei e instalei ele aqui. E depois você pode renovar, tá? Porém, com essa licença de demonstração aqui, você não pode utilizá-lo para fins comerciais. Então, você não pode, por exemplo, utilizar ele para trabalhar, tá? Você pode utilizá-lo, por exemplo, para conhecer a plataforma, para estudar, fazer os seus testes. Então, eu estou utilizando aqui, né? Demonstrando para vocês ele com uma licença não comercial, vamos colocar assim, tá? Então, ele vai iniciar aqui. Deixa ele abrir aqui o meu projeto. Eu já tenho um projeto criado aqui, tá? Aqui o objetivo dessa aula não é ensinar sobre o Automation Studio, né? A gente vai estar apenas aprendendo a configurar o Modbus no Automation Studio. Então, se você tem aí um CLP, um PC industrial, um Power Panel, conforme eu tenho aqui, o procedimento que eu vou ensinar aqui é o mesmo para qualquer um deles. Beleza? Então, se for BIR, vai ser assim como eu vou te ensinar aqui a ação do nosso Power Panel aqui como cliente na rede Modbus. E quando você tem um outro painel de outro fabricante aí também, é muito parecido também com o que a gente vai fazer aqui agora. Então, beleza. Esse aqui é o meu projeto inicial aberto. Tá? Ele abriu aqui. Aqui eu tenho alguns menus, né, onde eu trabalho, que eu tenho, por exemplo, aqui o menu de lógica, onde eu vejo a parte de programação do meu dispositivo. Eu tenho aqui também a parte física, que eu vejo aqui a parte de hardware do meu dispositivo, tá? Então eu vou vir aqui na parte lógica e vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Eu tenho algumas pastas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, variáveis, onde eu declaro as variáveis do meu dispositivo. Eu tenho algumas livrarias, eu tenho a parte de visualização, no meu caso aqui, né, como eu estou com o Power Panel, que é a parte que eu vou tratar da IHM, né, que é a visualização. E aqui Program, na pasta Program, tem aqui uma programaçãozinha. Eu deixei uma programação previamente configurada e eu já declarei algumas variáveis aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu declarei uma variável aqui chamada potenciômetro, que é do formato uint, tá? É um inteiro sem sinal. E eu tenho aqui uma variável chamada coils, que é uma variável aqui do tipo coils aqui. Que na verdade ela está no tipo inteiro, tá? De repente você fala assim, Rodrigo, mas coil no Modbus não é um bit? Mas aqui no caso eu declarei a coils como uma variável do tipo inteiro, porque uma variável do tipo inteiro ela tem 16 bits, certo? Então eu vou estar lendo, escrevendo aqui em mais de uma coil de uma vez. Então eu criei logo uma variável do tipo int, e depois eu vou usando os bits desse int. Tá? Poderia ter criado aqui bool, né? uma coil para cada um, só que no meu caso aqui eu faço isso para poder facilitar depois a minha programação. Tá? Então essas duas variáveis aqui, a potenciômetro e a coil, é a que eu vou utilizar aqui na nossa lógica. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Eu também já tenho um programa aqui feito. Deixa eu abrir ele aqui para vocês darem uma olhada. Tá, então aqui eu tenho o acionamento, por exemplo, de uma coil. Então é o que eu falei ali, né? Eu peguei a variável coils, ela é variável do tipo inteiro, mas aí eu boto aqui, por exemplo, o bit 0 dela e aqui eu boto o bit 1 dela. Então eu vou pegar os dois primeiros bits dela, né, que são as coils, para poder utilizar. E eu vou ter aqui um botão B1 e B2 que eu vou ligar, tá, elas para poder escrever. E aqui a variável potenciômetro, né, eu vou ler ela.
a variável potenciômetro vai ser um hold register. Então, o primeiro registrador, né, que eu vou ler lá do logo. Tá? Então, essa aqui é a configuração inicial que eu vou estar fazendo aqui no meu programa aqui dentro do Power Panel. Tá? Então, isso aqui é a configuração do Automation Studio para a gente configurar o nosso cliente, que é o nosso Power Panel. Então, beleza. Dito isto, né, vamos para a configuração da nossa interface lá, Modbus. Como é que eu habilito o Modbus aqui no BIR? Vamos sair aqui da pasta de lógica e vamos para a pasta física aqui, visualização da parte física. Aqui eu tenho o meu Power Panel, conforme eu falei para vocês, o modelo, né, 4PP-C70-101G20W. E aqui eu tenho as interfaces dele. O que ele tem? Ele tem uma interface PowerLink, que é a interface 1. Ele tem uma interface Ethernet, que é a interface 2. Ele tem duas portas USB, que é a interface 3 e 4. Ele tem uma interface, a quinta interface, né, que é o X2X, que é uma interface de comunicação para módulos aqui dentro da BIR. Tá? Então, isso aqui é uma interface de comunicação dos módulos BIR. Então, quando eu tenho um CLP, né, os módulos se comunicam com essa interface aqui, ou o meu Power Panel aqui, eu posso estar ligando outros módulos, algumas remotas, direto através dessa comunicação serial aqui. Beleza? Mas no nosso caso, o que interessa é essa parte Ethernet. Eu posso entrar direto nas configurações dele aqui, ó, clicando com o botão direito e vindo nas configurações. Ou eu posso, se eu quiser ver isso aqui graficamente, né, não quiser ver assim, eu quiser ver o gráficozinho da minha topologia de rede, vamos colocar assim, eu posso vir aqui, ó, clicar aqui nesse cara, que é o System Design, esse lapisinho aqui. Ele vai abrir para mim aqui a parte gráfica dessa minha configuração. Ó. Aí aqui eu consigo ver o meu painelzinho, né? E essas bolinhas aqui são as minhas interfaces. Ó. A interface 1 é o PowerLink, a interface 2 é o Ethernet. Aí eu posso clicar na minha interface Ethernet e clicar com o botão direito nela e vir aqui em configurações. Beleza? Chegamos em configurações, nós temos aqui as configurações do meu dispositivo. Então, ó, por exemplo, device, o nome do device. Eu tenho aqui o endereço IP dele, é o mode. Tá? Então, o endereço IP do meu painel eu já configurei aqui, é 192.168.0.70. É importante essa rede aqui, né, porque o endereço das suas remotas tem que estar nessa mesma rede aqui. Né? Essa aqui é uma rede classe C, pela máscara você pode ver isso. Então, eu estou na rede 192.168.0. O meu dispositivo é o endereço 70 nessa rede classe C. Essa pardinha aqui não interessa para a gente agora. VNC também a gente não vai mexer com isso. SMTP, SNMP não vou mexer. Safety, o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Modbus Parameters. Então, os parâmetros do Modbus. Você vê que por default, o Power Panel, né, ou qualquer CLP da BIR, por default isso aqui vem desativado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, óbvio, é ligar isso aqui. Eu vou ativar. Quando eu ativo, ele abre várias opções aqui para mim no Modbus. A gente vai mexer em muita coisa aqui não. Eu posso usar ele como Modbus Slave, está desligado, eu não vou usar ele como Modbus Slave. Apesar de eu estar falando de Modbus TCP, ele vem com essa nomenclatura aqui de Slave em Master, tá? Mas a gente sabe, né, que no Modbus TCP não é essa nomenclatura que você vai usar o cliente servidor, tá? Mas só para vocês entenderem. Aqui ele está, usar como Modbus Master, está ligado. Então, ele está dizendo o quê? Que o meu painel, né, vai ser um cliente aqui na rede Modbus TCP. Tá? Eu posso usar aqui, se eu estiver usando ele como client, né, quer dizer, como server, né, como um cliente aqui como servidor na rede, seria o slave. Eu poderia estar usando o OpenSafety ou o TCP, não vou usar esse aqui também. Diagnóstico também não vou mexer. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas ligar, ativar a comunicação Modbus. Perfeito? Então aqui eu não preciso mais mexer, vou fechar essa aba. Eu vou salvar aqui, né? Ele vai perguntar se eu quero salvar. Então agora que eu tenho o Modbus habilitado, eu posso inserir aqui o meu slave, que seria o meu slave, não, o meu servidor na rede Modbus. Então eu venho aqui, ó, puxo aqui essa aba aqui do lado. Aqui é o meu catálogo, né? Que eu vou poder estar procurando aqui os meus dispositivos para poder inserir aqui na minha rede, tá? Então eu vou clicar aqui e vou procurar o meu dispositivo aqui no meu catálogo aqui. Deixa eu puxar mais um pouquinho para ele poder aparecer aqui a aba de procurar. Eu posso procurar aqui, né, clicando aqui no meu dispositivo, mas eu vou botar aqui escrever, né, na aba de procura o Modbus, que vai facilitar para mim. Eu vou botar Modbus, ele vai trazer para mim tudo que eu tenho aqui de Modbus.
E aqui embaixo, você vê, eu tenho uma CPU Modbus, Generic Modbus TCP Master, ou eu posso trazer aqui um Modbus Slave CPU, ou um Modbus TCP-N. É esse cara que eu vou trazer. Ó. Esse cara aqui ele vai inserir um módulo genérico Modbus TCP. Aqui embaixo ó, até aparece a imagem, como é que vai aparecer aqui para mim, tá vendo? Aparece um retângulo aqui com Modbus e as interfaces de comunicação. E eu vou trazer esse cara para cá, para minha configuração gráfica. Vou puxar ele e vou arrastar ele para cá. Beleza? Arrastei ele para cá, eu agora posso fazer a minha configuração. Deixa eu ajeitar a tela aqui de novo. E agora eu vou fazer a comunicação ó, da interface dele com a interface Ethernet que eu configurei lá como Modbus Master. Então eu vou clicar e arrastar. Ó. Fiz a conexão. Beleza? Então quem vai ser esse cara aqui? Esse cara aqui está representando lá o meu logo, que vai ser a minha remota Modbus TCP. Tá? Então agora, feita essa conexão aqui, eu posso vir aqui nesse dispositivo que é o meu slave, né, que é o meu logo, e fazer a configuração dele. Clico com o botão direito e venho aqui em configuração. Beleza? Aqui eu estou fazendo a configuração do meu slave lá, do meu servidor na rede Modbus TCP. Então qual é a primeira informação de suma importância que eu tenho que configurar? Eu tenho que vir aqui no modo e dizer qual é o IP do meu slave. Tá? Porque é através desse IP que eles vão estabelecer a comunicação. Porque o Modbus TCP ele usa o TCP/IP para comunicar os dispositivos. Então o IP é de suma importância. Então o meu dispositivo lá, o meu logo é 192.180.121. Esse é o endereço do meu logo lá. Então eu vou colocar esse cara aqui. Esse identificador, isso aqui não é... Para o Modbus TCP, isso aqui pouco importa, tá? Isso aqui é utilizado quando a gente usa o Modbus RTU. Posso botar aqui como 1. Vou dizer que o meu dispositivo é 1. E a porta TCP? Qual é a porta lá que ele vai usar? O Modbus padrão usa a porta 502, beleza? Então isso aqui é a configuração inicial no Ethernet que eu tenho que fazer. E agora o que eu vou configurar? Essa parte de timeout, de número de request, você pode deixar por default aqui, tá? Se você quiser aumentar ou diminuir esses tempos, aí você faz conforme a sua necessidade. Mas o que importa para a gente agora é configurar isso aqui, ó. O canal de configuração, tá ok? Aqui ele veio achurado para mim aqui os blocos. Então eu vou clicar aqui em cima do blocos que está achurado e vou achurado. Posso até diminuir ele. E no canal também que está achurado, eu vou clicar aqui e vou add um Dynamic Node para ele adicionar um canal que eu vou poder editar, tá? Então aqui, ó, o que é esses blocos? Aqui esses blocos é onde eu vou configurar os functions do Modbus, tá? Então é aqui que eu vou dizer o que eu quero fazer, tá, com essa comunicação Modbus. Então, por exemplo, meu primeiro bloco, que é o bloco 1, eu vou dizer aqui ó, no Function Code, o que eu vou ler lá do meu logo? Do meu logo, eu vou estar escrevendo, perdão, em duas bobinas, né, em duas coils. Eu quero escrever lá no meu logo, tem dois LEDs ligados na saída dele. Então eu vou querer escrever, ó, eu vou usar o Function Code número 15. Por quê? Porque o Function Code número 15 é escrita para múltiplas bobinas, múltiplas coils. Tá? A gente já aprendeu isso aqui no curso. Então, ó, eu vou habilitar aqui FC15 Write Coils. Tá? Eu vou dizer que o bloco Send Mode eu vou deixar cíclico. E aqui agora eu tenho que configurar esse Start Address para leitura e para escrita. Como no meu caso aqui é para escrita, para leitura aqui eu não preciso me preocupar. Para escrita, eu vou estar configurando aqui, né, qual é o endereço que eu vou escrever lá no logo. E para isso a gente vai ter que conhecer a tabela Modbus da nossa remota, né, a tabela Modbus do nosso outro dispositivo para a gente poder ver qual é o endereço que eu vou colocar aqui agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora vir lá no meu software do logo. Ó, eu tenho aqui o software do meu logo. Eu vou abrir aqui o programinha, né, que eu tenho configurado. O meu logo, na verdade, ele não tem programa nenhum nele. Tá? Eu não configurei nada nele. Eu simplesmente tenho um programa aqui feito só com a configuração de hardware dele. Tá? Eu vou abrir esse projeto aqui. Esse projeto aqui, ó, vocês veem que no programa ele está zerado, ele não tem programa nenhum, mas ele tem um hardware aqui configurado, ó, com o endereço 9.12.180.121. Então ele é como se fosse uma remota mesmo aqui, tá? Apesar dele ser um controlador também, né? Eu estou usando ele como uma remota Modbus TCP. E aqui nas configurações dele, eu tenho aqui o Modbus Address Space, que é a tabela Modbus dele. Todo dispositivo Modbus tem uma tabela dessa.
Aí você vai consultar isso aonde? No manual do seu dispositivo. Você precisa ver isso. Tá? O Modbus, ele, apesar de ser um protocolo que eu gosto bastante, ele não especifica como você vai organizar os endereços nos dispositivos. O que ele especifica é apenas os códigos de função. Tá? Mas a forma de apresentação dos dados aqui no dispositivo, né, qual o endereço que o dispositivo vai ter, você vai ter que consultar o manual de cada dispositivo que você for utilizar. Tá? Eles têm um padrão que tem que seguir, porém não existe uma determinação de como você vai tratar isso aqui no dispositivo. Então, cada fabricante, cada dispositivo pode ter o seu de uma forma. Inclusive, nem todo dispositivo vai ter todos os códigos de função habilitados. Por exemplo, nem todo dispositivo vai ter coil, nem todo dispositivo vai ter input, nem todo dispositivo vai ter input rest, nem todo dispositivo vai ter hold rest. Você pode ter dispositivos que tem apenas coil, você pode ter dispositivo que pode ter apenas hold rest. Então, não é o caso aqui do logo, né? O logo tem todos eles, ele tem inputs, outputs, né? Que são os coils, tem os input rest, que são as entradas analógicas, e tem os hold restes, que seriam lá os registradores também analógicos, beleza? De saída, vamos botar assim. E aqui no logo, né, dependendo do tipo de dado que você for usar, ó, por exemplo, se você for usar entrada digital e você tem um mapeamento no Modbus, você tem um endereço que você tem que seguir. Ó. Por exemplo, no nosso caso lá a gente quer ler coils, certo? Coils aqui é Q, tá? Q ou M. Aí se eu usar Q, que eu vou usar aqui, né, que são as saídas físicas, o meu mapeamento do Modbus do logo é a partir do 8193. Então é esse endereço aqui que eu tenho que colocar no meu escravo. Só que eu vou mostrar um pequeno detalhe para vocês aqui que pode confundir a cabeça. Tá? Que confunde a cabeça de muita gente na hora de declarar isso lá. Se eu estivesse usando M, eu usaria 8257. No caso é o inicial, tá? Por exemplo, eu tenho 20 saídas aqui. Eu tenho do 1 ao 20. Então a primeira saída digital do logo, tá, que vai ser a minha remota aqui do Modbus, seria 8193. E a minha última saída seria 8212. Tá? Então eu teria, por exemplo, a primeira saída seria 8193, a segunda saída seria 8194. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então lembra desse endereço aqui, 8193. Só que preste atenção aqui no detalhe. O mapeamento do logo, tá? O mapeamento do logo ele começa a partir do 1. Tá? Preste atenção nisso aqui. O registrador ele começa a contar a partir do 1. Então vamos lá para o nosso Automation Studio de novo aqui para o nosso Power Panel. Na hora que eu vou declarar isso aqui, ó, o Start Address para escrita, tá? Ele está aqui com 0. Só que aqui eu tenho que botar o endereço inicial. Se eu botar 8193, o que vai acontecer? Se eu botar 8193, ele vai mandar escrever a partir da segunda saída do logo, a partir do 8194. Por que isso acontece? Por que tem essa diferença aqui? Alguns dispositivos trabalham iniciando do 0. Outros dispositivos trabalham iniciando do 1. Tá? Isso traz essa confusão muitas vezes na cabeça de quem está programando em Modbus. Tá? Ele tem esse offset, vamos colocar assim. Então, o logo ele começa a contar a partir do 1. O BIR ele começa a contar a partir do 0. Então, se o BIR começa a contar a partir do 0, o endereço que eu quero escrever ou ler, ele sempre vai ser um número menor do que o endereço que está lá no logo. Então, por exemplo, se no logo lá a primeira coil começa no 8193, para que eu possa escrever nessa coil, eu tenho que tirar um dígito aqui, eu tenho que começar no 8192. Tá? Então, 8192 no BIR corresponde a 8193 no logo. Tá? Então, essa diferença é sempre de 1. Tá? Da mesma forma, por exemplo, a gente vai pegar aqui, a gente vai querer ler uma entrada input rest, tá? A gente vai querer ler uma entrada analógica do logo, que está ligado a um potenciômetro. Aqui, no logo, ele começa do 1 ao 8. Se ele começa do 1 ao 8 aqui, e eu quiser ler essa primeira entrada aqui, essa entrada que começa no 1 no logo, aqui no BIR eu vou ter que começar a ler do 0. Entenderam a jogada? Então no BIR vai ser sempre um número a menos do que no logo. Tá? Então isso pode acontecer com vocês aí quando vocês estiverem trabalhando. Então para isso você vai ter que olhar no mapeamento da tabela do Modbus do seu dispositivo, tanto do cliente quanto do servidor, né? Ou mestre e escravo se for na rede serial, RTU ou ASCII2.
você vai ter que olhar, né, se ele tem offset ou não, tá? Porque isso gera muita confusão e as pessoas acabam se embolando aí na hora de fazer as aplicações. E aqui o número de itens que eu vou escrever, eu posso definir aqui manualmente ou eu posso, por exemplo, botar 0. Se eu botar 0, o que eu estou fazendo? Aqui do lado está dizendo, ele vai setar automaticamente, ele vai calcular automaticamente os endereços. Então eu vou deixar aqui no 0 para ele calcular quantas bobinas eu vou escrever conforme eu estiver trabalhando. Tá? Então esse aqui é a configuração do bloco de função número 1. Então essa função aqui vai ser para escrita de múltiplas bobinas. Mas ainda não acabou. Aqui no canal número 1, tá, o channel 1, eu tenho que agora no name aqui dar um nome para esse dado, tá? Porque isso aqui tem que ser transformado numa espécie, vamos colocar assim, eu vou ter que associar isso aqui a uma tag do Power Panel aqui, do CLP aqui, do PC, tá? Para mim poder trabalhar isso no programa, né? Então eu vou dar um nome para esse bloco de função aqui que eu vou ler. Eu vou chamar de coils, tá? O mesmo nome que eu dei para tag lá no CLP. Eu vou chamar de coils. E aqui o tipo de dado, eu vou ter que dizer o tipo de dado. Você vê que ele já sugere o bool, né? Porque eu trabalhei com bobinas. Mas eu vou chamar ele de int, tá? Para mim poder trabalhar com aquela questão dos 16 bits de uma vez, né? Como eu vou ler várias bobinas, eu vou pegar logo um inteiro, que aí eu consigo puxar 16 bobinas aqui se eu quiser para trabalhar. E aqui eu digo a direção. O que eu quero fazer? Eu quero escrever ou ler. O código de função 15 é para escrita, né? Então eu vou botar o write. Então eu configurei aqui meu bloco número 1, o meu bloco de função número 1. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais um aqui para a gente poder entender. Então eu vou vir aqui, ó, na parte de blocos. Então tem aqui, ó, bloco 1, aí tem o bloco 2 está achurado aqui, eu vou clicar nele e vou add um novo Dynamic Node. Ele vai abrir aqui um novo bloco e eu vou clicar aqui também para abrir um novo canal. Beleza? Então tem aqui, ó, o bloco 2, tá, que eu vou colocar. E agora eu vou estar utilizando o quê? Agora eu quero ler um input register, um registrador, uma entrada analógica. Então qual é a função que eu uso? Eu uso a FC4, que é a Read Input Register. Aqui em cima eu vou escrever bobinas e coils. Aqui eu vou ler uma entrada analógica, vamos colocar assim, né? Eu vou ler lá a entrada analógica do meu logo, que vai ser a minha remota. Então aqui vamos lá. Read Input Register, refresh, vou deixar 100 milissegundos. Leitura aqui, Start Address Read. Aqui eu vou ter que habilitar essa parte aqui. Eu vou dizer que eu quero ler a partir do endereço 0. Lembrando, né? O 0 aqui, o registrador número 0 aqui vai corresponder ao registrador número 1 no logo. E é justamente o que eu quero. Aqui no logo, o primeiro registrador analógico aqui, ele começa no 1. Então, o 0 lá no BIR corresponde ao 1 aqui no logo, beleza? Então, o número de itens que eu vou ler, aqui eu vou botar 0 também, para deixar ele calcular isso aqui automaticamente. Eu poderia definir manualmente aqui, mas eu gosto sempre de deixar no 0, que ele calcula automaticamente o que eu vou ler e escrever lá. Beleza? Então, no meu caso aqui, ó, começa no endereço 0 e ele vai calcular automaticamente. Aqui para a escrita eu não preciso mexer nisso, não vou usar isso. Então, deixa aqui 0 e 1 mesmo. Beleza? E aqui no channel, eu dou o nome do nome que eu vou dar para esse bloco, né? Eu vou chamar de potenciômetro também, que é o que eu vou ler lá do meu logo. Eu vou dar potenciômetro e aqui no bool, onde está bool, né, data type, eu vou dizer o tipo desse dado. Esse cara aqui vai ser o int. O int é um dado, né, de 16 bits, perdão, sem sinal, tá bom? Então ele é um registrador, né? Ele vai ser uma palavra de 16 bits sem sinal, tá? E a direção agora, ele já vem sugerindo para mim que é o read, né? Porque a função 4 do Modbus, ela é uma função para leitura. Então, ó, basicamente configurei aqui o meu slave, né? A minha remota Modbus aqui do BIR, tá? Então esse é o primeiro passo. E agora o que eu preciso fazer? Eu vou compilar isso aqui, ó. Eu vou dar uma compilada para ele poder gravar tudo isso aqui que eu fiz. Vou salvar aqui também, tá? Então, ó, lembrando aqui, função, eu criei, né, um bloco de função 15 e criei um bloco de função 4. Então eu vou escrever nas bobinas e ler o input register. Vou fechar esse cara aqui. Agora, aqui ainda na parte de hardware, tá? Eu vou clicar novamente aqui no meu Modbus Slave, né?
e vou clicar aqui em I/O Mapping. Tá? Eu vou fazer uma associação agora do que? Desses blocos do Modbus que eu criei aqui nele com as tags que eu vou ler dentro do meu painel PC aqui. Tá? Então eu vou clicar aqui em I/O Map no Slave. Tá? E aqui vocês vão ver que ele tem vários dados aqui que eu posso estar lendo, né, escrevendo do Modbus. E aqui, ó, vocês reparem que ele aparece aqui o Coils. Tá? O Coils, que é as bobinas que eu vou estar escrevendo. E eu tenho um potenciômetro aqui que eu vou estar lendo. Você repara que para escrita, né? Que eu não vou transferir, eu quero transferir. Para escrita aparece vermelhinho, para leitura aparece verdinho. E aqui o tipo de dado. E agora nessa coluna aqui, Process Variable, eu vou associar uma tag que eu já tenho aqui criada. Aquela tag que eu mostrei para vocês lá no início. Clica 2 vezes. Tá? E ele vai procurar aqui, dentro aqui do meu programa, né? As variáveis que eu tenho aqui para poder estar associando no meu CLP. Então você vem aqui, ó, clica aqui 2 vezes nos 3 pontinhos. Aí você vai vir aqui, ó, tem aqui, ó, a Global Variables. Tá aqui, Coils, tá, do tipo inteiro. Então eu vou dar um OK aqui. Perfeito? Então ele linkou, né, com a variável Coils. E eu tenho aqui o potencial, eu vou fazer a mesma coisa. Clica 2 vezes aqui nos 3 pontinhos. E ele já aparece aqui a variável potencial. Ele aparece porque é do mesmo tipo, tá? Ele vai mostrar só as variáveis que são do mesmo tipo. Como eu só tenho uma inteira e uma int, só aparece uma de cada aqui. Então eu vou linkar com o potenciômetro. Então agora, aquele bloco do potenciômetro da função 4, ele vai ler direto nessa minha variável potenciômetro aqui do meu painel PC. E aquela variável, aquele bloco de função 15, né, do coils, ele vai pegar o que está escrito na minha tag, né, tipo coils aqui também inteira no meu CLP. Então ele vai estar, deixa eu salvar isso aqui. Ele vai estar agora, deixa eu fechar aqui, pegar aqui o programa do CLP, ó. Ele vai estar agora recebendo o que eu vou escrever aqui, ó, na variável do tipo coils. Quando eu apertar o B1, ele vai mandar, né, para o primeiro bit daquela inteira do coils lá do Modbus. Ele vai escrever nela 1. Da mesma forma, quando apertar o botão 2, ele vai escrever aqui no coil 1 lá da minha tag. E da mesma forma, eu vou ler lá, né, o que eu vou estar recebendo do meu logo nessa variável aqui, potenciômetro, e vou estar fazendo uma... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou movimentando ela para outra variável e aqui eu estou fazendo uma divisão. Por quê? Porque eu vou ler um valor de 0 a 1000 lá do potenciômetro do logo. Tá? O logo me manda nesse formato. Eu vou estar dividindo ele por 100 para poder mostrar esse valor de 0 a 10 aqui no minha HM. Porque lá, né, eu vou estar lendo 0 a 10 volts no logo. Então, para não ficar aparecendo de 0 a 1000, eu estou apenas pegando esse dado, tratando e dividindo ele por 100 para poder aparecer de 0 a 10 aqui. Tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou compilar isso aqui e vou descarregar isso aqui no meu Power Panel. E a gente vai testar isso agora efetivamente aqui na nossa bancada, né, para ver funcionando essa configuração que a gente executou aqui, Modbus TCP, entre o meu Power Panel da BIR e o meu CLP logo da Siemens, beleza? Então vamos lá para a bancada para a gente poder ver isso. Então vamos lá. Para descarregar tudo isso aqui no CLP, né, primeiro eu vou mandar, eu já conectei aqui agora o cabo, tá? No Power Panel. Eu vou dar um rebuild aqui para ele poder recompilar tudo, tá? Aqui no BIR sempre é recompilado o programa, tá? Para poder ser transferido para dentro do controlador, seja ele o Power Panel, seja um CLP, seja um PC industrial. Esse é um dos motivos aí que você não consegue fazer um upload do projeto, né? Para poder monitorar um projeto aqui no BIR, você precisa ter o projeto fonte, justamente porque ele é compilado aqui e você não consegue puxar, né, um arquivo fonte se você não tiver. Tá? O que vai para dentro do CLP, do painel aqui, do PC, é um projeto criptografado, aí vamos colocar assim, né? Então deixa ele compilar tudo aqui nessa configuração que a gente fez e a gente vai estar descarregando aqui no nosso Power Panel. Só aguardar um pouquinho, a compilação às vezes demora um pouquinho, dependendo do tamanho do projeto. Nossa, aqui não vai demorar tanto porque é pequenininho, né? Só um projetinho que a gente fez aqui para comunicar. Mas ele está terminando. Beleza. Aí quando ele termina de compilar, o que ele vai perguntar? Ele vai perguntar se você quer descarregar. Ele compilou com sucesso, reconstruiu, né? Construiu o projeto com sucesso e pergunta se quer transferir.
Então eu vou botar aqui que eu quero transferir, né? Aí ele vai dizer, né? Como eu estou usando uma licença aqui com tempo de validade, ele vai dizer quanto tempo falta, o período. E vai abrir aqui o pop-up de download. Ele aparece aqui, né? Como se fosse um CLP, né? Porque no nosso caso aqui, como eu falei, o nosso PC painel aqui, ele não é apenas uma EHM, né? Ele é um PC que tem funções de CLP aqui. Aí ele diz, né? Ó, foi encontrada diferenças no projeto, ele vai ter que dar um reboot no teu painel. Isso é óbvio, né? Porque o projeto que está rodando lá no meu painel não era igual a esse projeto que eu estou rodando aqui, né? No caso, eu fiz algumas configurações agora com vocês. Aqui diz a versão, né? O nome do projeto, a versão que está, configuração. Eu vou aceitar tudo e vou dar um transfer. E aí ele vai descarregar isso aqui para o meu painel e vai reiniciar o processo aqui do meu painel. Beleza? Então, agora ele vai restartar o meu painel e nós vamos ver agora isso funcionando. Deixa ele só terminar de descarregar. Meu painel aqui na minha bancada está reiniciando. E vamos ver agora isso finalizar. Como ele está reiniciando, está aguardando reconexão. Agora ele terminou. Ele instalou, né? Ele instala, né, o programa dentro do painel. E ok. Finalizamos então o download. Então, ó, como eu falei, aqui no logo eu não vou precisar fazer programa nenhum. O logo vai ser uma remota. Então eu posso até botar o logo online aqui também. Ele também está conectado. Vou botar um Go Online aqui nele. Ó. Deixa ele estabelecer a conexão aqui para a gente ver que realmente também eu estou comunicando também com o logo. O logo ele não vai ter nenhum tipo de programação aqui dentro dele. Ele vai simplesmente enviar, né, o dado de entrada e saída dele para o nosso dispositivo, que é o nosso client, né? Ele vai ser o servidor aqui Modbus da nossa rede. Beleza? Então, beleza. Comunicou aqui. Então, eu estou com o meu logo aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar a câmera aqui agora. Posso até monitorar aqui o meu processo também, mas não vou ficar monitorando isso aqui com vocês. Por que eu não vou monitorar isso aqui com vocês? Porque como o nosso painel ele é um painel que possui HM incorporada, eu criei uma tela, claro, né? Para poder monitorar todo esse processo aqui. Então, a gente vai ver agora funcionando pela tela da IHM. Esses botões aqui, B1 e B2, são botões virtuais que eu criei aqui na tela do meu painel. E a gente vai estar acionando lá as coils que vai ligar as saídas do logo e vamos estar lendo a entrada analógica do logo, né, que é o potenciômetro, que ele vai me dar um sinal de 0 a 10 e eu vou estar lendo. Vocês veem que ele já está lendo um valor aqui, tá vendo? Esse 253 aqui, na verdade é porque é 2 volts, então tá 2,53. Eu vou ler só a parte inteira, tá? Então ele vai ler, por exemplo, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, 9 volts e 10 volts. Então, agora no momento ele está com 2 volts e meio, ele não vai mostrar o meio, porque eu estou lendo como inteiro. Poderia ter tratado isso para real também, para ler como real, mas vou deixar aqui de forma simples para a gente começar a entender. Tá? Então vou mudar a tela aqui agora, vamos lá vou gravar aqui com a minha outra câmera e a gente vai ver isso funcionando aqui agora na prática. Vamos lá então. Então vamos lá, essa aqui é a interface que eu desenvolvi para a gente poder estar testando, né? Então você repara aqui, ó, tem o botão 1 e 2, que é aquele mesmo botão que eu botei no ladder lá do nosso Power Panel, né? E tem aqui, né, eu botei até os status do coil aqui para poder ter o feedback que as coils ligaram. E aqui embaixo eu estou lendo o potenciômetro do logo, tá? Então ele está com 2 volts. Então, ó, vamos fazer o teste. Eu vou pressionar aqui, ó, o B1, ó, vou pressionar. Vocês reparem que o status lá mudou. E olha o LED aqui do logo, da saída do logo. Ele acendeu. Eu vou soltar aqui agora, ó, vou soltar. E lá agora apagou. Vou pressionar de novo, ó. Isso aqui é o coil 1, tá? Beleza. Então funcionou. Vou fazer a mesma coisa agora com o botão 2, que é para ligar a coil 2. Nossa função 15 lá. Então, ó, acendeu a segunda lâmpada. Beleza? E aqui tá. Se eu soltar aqui, desliga lá. Tranquilo, né? Então agora vamos ver o potenciômetro. Eu vou segurar ele aqui que ele tá meio com mau contato. Mas, ó. Vamos ver aqui. Eu vou girar ele aqui. Ó. Tô girando ele aqui. E agora lá na tela tá aparecendo que ele tá aumentando. Ó. Conforme eu vou girando aqui, ó. Que eu falei, né? Ó, tô girando.
lá na tela agora está com 10 volts. Vou diminuir. Lá na tela lá, ó, tá diminuindo. Beleza? Então, aquilo que eu me propus com vocês nessa aula funcionou perfeitamente. Eu habilitei a função 15 do Modbus para poder habilitar aqui, né, as coils. Então eu utilizei aqui, ó, B1, coil 1, ó. Até botar aqui, ó, B1, ó, coil 1 ligando. Tô no B e R aqui, eu tô comandando lá a saída do logo, ó, B2, saída 2, e estou ao mesmo tempo lendo o input resta aqui do logo, tá? Que é o valor do potenciômetro aqui que eu giro aqui. Eu não sei se eu consegui, ele tá, a minha protoboard aqui tá com mau contato, tá vendo? Só de encostar aqui mais, ó. Tô girando ele aqui, ó. Tá diminuindo. Ó, deixa eu tentar pegar aqui os dois, ó. Mostrar que realmente eu tô fazendo nele lá e tô atualizando aqui no painel. Então viram? É difícil fazer aí a configuração do Modbus no BR? Não, né? Bem simples. Então dessa forma aí você pode estar fazendo a comunicação Modbus TCP de um Power Panel aí com qualquer dispositivo que tenha capacidade de se comunicar via Modbus. Pode ser um CLP, pode ser uma remota. E aí é só seguir o passo a passo que eu falei, lembrando de observar o manual do dispositivo para saber se tem offset ou não na hora de configurar os endereços, tá bom? Então vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero revê-lo aí numa próxima aula. Até mais.